Há momentos em que o universo parece vacilar. Você entra num lugar pela primeira vez, mas a sensação é de reconhecimento absoluto. Tudo é inquietantemente familiar. O reflexo da luz nas paredes, o cheiro quase esquecido de madeira e poeira, a maneira como os sons deslizam pelo ambiente, como se as memórias se infiltrassem pelo presente. Uma onda gélida, inexplicável, percorre a espinha. Você sabe, com certeza instintiva, que já viveu este instante em algum outro tempo, talvez em outra vida, talvez numa narrativa paralela ao seu próprio destino. O mundo para por alguns segundos, vibrando entre o real e a ilusão. Esse não é um truque da mente ou simples distração passiva, é uma ruptura profunda, uma rachadura súbita na percepção da realidade. Déjà vu é assim, chega sem aviso, sacudindo certezas, colocando o cérebro em suspensão, como se por um instante acessasse recordações proibidas ou tocasse dimensões invisíveis. O mais perturbador é que, depois do impacto inicial, fica algo inquieto, em suspensão. Dá vontade de perguntar, por que minha mente está brincando comigo? O que está acontecendo de verdade dentro da minha cabeça? A ciência buscou respostas durante décadas, desmontando os mecanismos secretos da mente para explicar essa sensação tão universal quanto misteriosa. O que se descobriu é muito mais fascinante e assustador do que se imaginava. A memória não é um registro fiel dos fatos, mas uma construção viva e inquieta. E a experiência do déjà vu expõe, como poucas coisas, o poder e a fragilidade dessa arquitetura interna. No centro desse fenômeno, existe uma dança silenciosa entre sistemas neurais. O hipocampo, um pequeno arquivista escondido nas profundezas do lobo temporal, mestre em guardar fatos e evocar lembranças, trabalha ao lado do córtex frontal, que monitora cada detalhe, buscando discrepâncias e tentando manter a coesão do pensamento. Quando o déjà vu acontece, esses sistemas entram em conflito. O hipocampo dispara a sensação de "conheço esse lugar", enquanto o córtex frontal se apressa em checar as informações, buscando validar a memória, mas só encontra ambiguidade e dúvidas. É uma interação fugaz, um duelo que se desenrola em milissegundos, mas que ecoa no sentimento e na consciência. Assim, nasce a impressão de estar revivendo algo que nunca aconteceu, de tocar o impossível com a ponta dos dedos. Pesquisas atuais mostram que durante o déjà vu, áreas dedicadas à memória e detecção de erros tornam-se hiperativas. Ambientes artificiais criados em laboratório podem inclusive induzir a sensação em voluntários que nunca viram o lugar antes. É como se a mente, diante de detalhes familiares combinados ao acaso, recuperasse fragmentos de experiências passadas e, incapaz de organizar tudo logicamente, simplesmente encaixasse a memória no presente, preenchendo lacunas com narrativas inventadas. O resultado é um sentimento de reconhecimento tão forte que se sobrepõe à dúvida, como se o cérebro fizesse de tudo para preservar a continuidade da própria história. Esse fenômeno vai além do erro de memória, entra no âmbito da percepção do tempo. O nosso cérebro depende de uma sincronia impecável entre sinais sensoriais, vindos de diferentes canais: visão, audição, tato, cheiro. Tudo precisa chegar junto para formar o agora. Mas basta um microatraso, um lapso minúsculo na transmissão dos sinais e o sistema já erra o tempo. Uma informação chega primeiro, outra depois, e o cérebro interpreta o segundo sinal como memória, não como parte do presente. Daí nasce o déjà vu, experimentar o instante duas vezes, uma como realidade, outra como uma espécie de eco ou lembrança fantasma, vivendo num ciclo de repetição dentro da própria percepção. No fim das contas, a ciência ainda busca respostas definitivas, mas o déjà vu continua como um lembrete pulsante da complexidade do pensamento humano e sua capacidade de criar realidades alternativas, mesmo quando só quer registrar o agora. A cada nova onda de déjà vu, fica a pergunta: será que estamos mesmo lembrando o passado ou apenas cruzando por um instante com versões alternativas de nós mesmos, com escolhas diferentes, com futuros que já aconteceram em algum outro canto do cosmos? Nesse abismo de possibilidades, a sensação surge não como erro, mas como convite. Será que existe muito mais além do que conhecemos? Mesmo depois que a sensação inicial do déjà vu desaparece, fica um resíduo, uma espécie de vibração quase imperceptível que ressoa por dentro, muito além dos limites do pensamento racional.
A experiência não se dissolve como qualquer momento ordinário, ela se instala numa região intermediária da consciência, ali onde se encontram o fascínio e o desconcerto, tornando impossível ignorar a possibilidade de que a realidade é, talvez, muito mais complexa, volátil e indecifrável do que nossa razão gostaria de admitir. O déjà vu se transforma assim em convite e inquietação. E se existirem mesmo falhas no tempo, por que nossa mente insiste em reconstruir o passado onde claramente ele não existe? Para decifrar o mistério, é necessário entender que o cérebro, em sua arquitetura impressionante, é sustentado por dinâmicas muito delicadas entre sistemas de memória e percepção. O hipocampo age como maestro oculto, tecendo as linhas do passado para compor a nossa identidade. Ele trabalha junto do córtex pré-frontal, que fiscaliza, avalia, decide o que é digno de atenção. Em momentos de déjà vu, essas engrenagens não apenas se desencontram, elas colidem intensamente. O hipocampo lança a sensação súbita de familiaridade, enquanto o córtex frontal se apressa em checar as informações, buscando validar a memória, mas só encontra ambiguidade e dúvidas. É uma interação fugaz, um duelo que se desenrola em milissegundos, mas que ecoa no sentimento e na consciência. Assim, nasce a impressão de estar revivendo algo que nunca aconteceu, de tocar o impossível com a ponta dos dedos. Pesquisas atuais mostram que durante o déjà vu, áreas dedicadas à memória e detecção de erros tornam-se hiperativas. Ambientes artificiais criados em laboratório podem inclusive induzir a sensação em voluntários que nunca viram o lugar antes. É como se a mente, diante de detalhes familiares combinados ao acaso, recuperasse fragmentos de experiências passadas e, incapaz de organizar tudo logicamente, simplesmente encaixasse a memória no presente, preenchendo lacunas com narrativas inventadas. O resultado é um sentimento de reconhecimento tão forte que se sobrepõe à dúvida, como se o cérebro fizesse de tudo para preservar a continuidade da própria história. Esse fenômeno vai além do erro de memória, entra no âmbito da percepção do tempo. O nosso cérebro depende de uma sincronia impecável entre sinais sensoriais, vindos de diferentes canais, visão, audição, tato, cheiro. Tudo precisa chegar junto para formar o agora. Mas basta um microatraso, um lapso minúsculo na transmissão dos sinais e o sistema já erra o tempo. Uma informação chega primeiro, outra depois, e o cérebro interpreta o segundo sinal como memória, não como parte do presente. Daí nasce o déjà vu, experimentar o instante duas vezes, uma como realidade, outra como uma espécie de eco ou lembrança fantasma, vivendo num ciclo de repetição dentro da própria percepção. No fim das contas, a ciência ainda busca respostas definitivas, mas o déjà vu continua como um lembrete pulsante da complexidade do pensamento humano e sua capacidade de criar realidades alternativas, mesmo quando só quer registrar o agora. A cada nova onda de déjà vu fica a pergunta: será que estamos mesmo lembrando o passado ou apenas cruzando por um instante com versões alternativas de nós mesmos, com escolhas diferentes, com futuros que já aconteceram em algum outro canto do cosmos? Nesse abismo de possibilidades, a sensação surge não como erro, mas como convite. Será que existe muito mais além do que conhecemos? Mesmo depois que a sensação inicial do déjà vu desaparece, fica um resíduo, uma espécie de vibração quase imperceptível que ressoa por dentro, muito além dos limites do pensamento racional. A experiência não se dissolve como qualquer momento ordinário. Ela se instala numa região intermediária da consciência, ali onde se encontram o fascínio e o desconcerto, tornando impossível ignorar a possibilidade de que a realidade é, talvez, muito mais complexa, volátil e indecifrável do que nossa razão gostaria de admitir. O déjà vu se transforma assim em convite e inquietação. E se existirem mesmo falhas no tempo, por que nossa mente insiste em reconstruir o passado onde claramente ele não existe? Experimentações recentes com tecnologias de neuroimagem de última geração e ambientes artificiais criados em laboratório comprovaram que, durante episódios de déjà vu, áreas cerebrais responsáveis tanto pela verificação de memórias quanto pela detecção de erros disparam em intensa atividade. Em cenários controlados, voluntários sentem a convicção de já terem vivido algo que, objetivamente, é impossível, revelando como o cérebro pode reconstruir o passado em tempo real, utilizando pedaços desconexos de experiências, sensações e até expectativas.
O que acontece é uma verdadeira colisão de sentidos. A mente busca explicações, o corpo responde com uma onda de adrenalina, e só resta ao indivíduo tentar racionalizar o inexplicável. O campo da sincronização dos sinais sensoriais oferece uma explicação ainda mais fascinante. O cérebro opera num sistema de múltiplos canais ao mesmo tempo, transformando impressões vindas de diferentes sentidos numa unidade de tempo, um presente coeso. Quando essa sincronia falha, talvez por fadiga, estresse, envelhecimento neural ou pequenas alterações químicas, um sinal chega com atraso, gerando o fenômeno da duplicação do agora. Primeiro, vive-se um evento como presente. Em seguida, o mesmo conteúdo invade a mente como lembrança, embora nunca tenha sido um passado de fato. É como se o cérebro criasse loops temporais internos, viagens relâmpago entre o já e o ainda não, fazendo da nossa percepção um caleidoscópio de instantes recorrentes. Tal descoberta não é mero detalhe técnico, mas um portal para discussões filosóficas profundas sobre memória, realidade e identidade. Diante da clareza com que a mente pode engendrar passados fictícios, como saber o que de fato é memória autêntica e o que é reconstrução? Nossa linha do tempo subjetiva tende a se emaranhar em noites mal dormidas, em atmosferas carregadas de emoção, em pequenas repetições do cotidiano. E no cruzamento de todas essas instabilidades, emergem as perguntas que atravessam gerações. Quem sou eu sem minhas lembranças? Se o cérebro pode recriar o passado no presente, onde termina a realidade e começa a ilusão? A vertente mais ousada de explicação, que mistura ciência avançada e imaginação, recorre ao universo da física quântica. Segundo algumas teorias, múltiplos universos coexistem paralelamente, separados apenas por escolhas mínimas ou flutuações quase imperceptíveis. Em certas interpretações, o déjà vu seria um raro momento em que nos alinhamos com realidades alternativas, captando sinais de outras trajetórias, outras vidas possíveis. Mesmo que essa hipótese ainda seja especulativa, ela serve de provocação irresistível para pensadores, artistas e cientistas, ampliando o alcance poético e filosófico do déjà vu para além da mera ciência. No fim, a experiência do déjà vu escancara não só a vulnerabilidade da mente humana, mas também sua força. É um lembrete de que nossa percepção jamais será simples, plana, objetiva. Ela está sempre filtrando, reinterpretando, inventando. O déjà vu nos coloca frente a frente com o enigma. No instante em que tudo parece se repetir, será que testemunhamos por uma fresta outros destinos, outras possibilidades que se cruzam, ainda que só por um segundo, com o nosso agora? Talvez, nesse instante suspenso, resida não o erro, mas o convite para olhar para dentro do mistério e se perder, maravilhado, na vastidão do desconhecido.